Passamos agora, então, à nossa próxima apresentação da reforma tributária, o impacto nas cadeias produtivas no Mato Grosso. Os palestrantes, Dr. Victor Meisner, da FEENT, Dr. José Cristóvão Júnior, do FAMAT, Dr. Marcos Vinícius França, do FEComércio. Dr. Victor Meisner, advogado e consultor jurídico tributário da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, professor de Direito Tributário, articulista do jornal A Gazeta e de outros veículos de comunicação, ex-membro do Conselho de Contribuintes do Estado de Mato Grosso e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Receita Federal, CARF. Seja bem-vindo. Dr. José Cristóvão Júnior, especialista em Direito Tributário pela IBET, advogado tributarista e analista tributário da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, FAMATO. Dr. Marcos Vinícius França, advogado especialista em Direito Tributário, há 18 anos de atuação profissional, precursor do método Ciclo de Eficiência Tributária, membro e organizador do projeto Eficiência Tributária desenvolvido pela FEComércio Mato Grosso, membro fundador da ABITRE, Associação Brasileira pela Ética no Tributário. Senhoras e senhores, por gentileza, nossos aplausos. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Em nome da FEComércio Mato Grosso, eu agradeço pelo convite. Dr. Victor, Dr. Cristóvão. Vai ser um prazer poder contribuir no debate e o comércio se coloca à disposição aí para debatermos sobre os impactos da reforma tributária. E conforme a apresentação aí, eu fui o terceiro da fila e é normal o comércio na cadeia produtiva, após a produção do agro, a industrialização pela indústria, o comércio é quem sofre os maiores impactos junto com a prestação de serviço e é sobre isso que a gente vai falar aqui com vocês hoje. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso para compartilhar um pouquinho sobre esses impactos que nós teremos na cadeia produtiva, né? Como o Marcos trouxe para nós aqui, vai do pé, né, ali da terra até a mesa. Então, todo setor que trabalha com agro vai ter impactos com isso e a gente vai conversar um pouquinho porque são muitos pontos. Para começar, eu quero colocar primeiro aqui uma apresentação, só para ter um norte no nosso bate-papo. E assim, falar bem claro para todos que a reforma tributária, a gente tem que ter uma noção bem firme como premissa para nós. Ela não foi feita, ela não está sendo processada para trazer qualquer benefício para os contribuintes. A reforma tributária, ela veio para trazer uma facilitação para a arrecadação tributária do Estado, unir interesses da União, dos estados e do município. A realidade é essa, você não vai encontrar na reforma algo que venha trazer uma redução de carga tributária para os contribuintes. Porque quando a gente vai olhar a questão pura, a letra da lei e os reflexos, isso não se encontra. Apesar da propaganda, das falas, né, dos ditos que são colocados em boa parte da mídia como algo muito belo, não traz as minúcias, porque é um tema espinhoso, principalmente porque a nossa sociedade não tem um toque com a matéria tributária. Não é comum de nós, no dia a dia, na escola, no nosso viver, entender tributos, saber o que é o tributo, como ele é cobrado, as diferenciações. Então, essa reforma, infelizmente, ela veio com esse viés. Eu vejo que uma prova disso foi o projeto apresentado, o PLP 68, que veio para regulamentar a emenda constitucional. Ali nós tivemos um projeto que apresentou a carne, as proteínas animais, fora da cesta básica, sendo que é um alimento que todos nós praticamente consumimos quase todo dia. Isso é uma prova que essa reforma não veio com esse viés de favorecer o contribuinte. Apesar de ser algo triste de verificar, de constatar, mas a gente tem que olhar com esse olhar, que a reforma ela tem um viés, sim, para trazer uma política arrecadatória facilitada para o Estado. E eu quero colocar aqui alguns dados, inicialmente, sobre o agronegócio, né? O nosso agro representa aqui 23,8% do PIB do nosso Brasil, no ano de 2023. 26%, 27% da mão de obra ela está vinculada ao setor do agronegócio. Temos aqui 51% das exportações, elas
saem do agronegócio. Ou seja, nós temos aí um setor de grande relevância para a economia nacional, para os empregos, para a riqueza que circula no país. Aí falam que o agro não paga tributo, né? Tem sempre uma propaganda nesse sentido. Mas se a gente olhar aqui os dados, olha, 2020, a participação do PIB do agro foi de 26%, 19% da receita gerada pelo agro em tributo corresponde aos 26%, ou seja, o agro paga tributo. 2019, 2018, então foram ali um recolhimento em 2020 de 460 bilhões de reais em tributos. Então nós temos um setor que sim arrecada. E quando a gente fala que o agro ele tem favorecimento, é bom colocar uma clareza. O agro ele precisa ser estimulado a produzir. E o Estado tem que criar políticas favoráveis, porque do agro vem o direito à alimentação. Como que uma população vai ter acesso fácil à comida se a matriz desse setor tem um peso sobre ele? É natural que seja beneficiado para cumprir os preceitos constitucionais. O artigo 187 da Constituição diz que tem que ser criadas políticas favoráveis ao agronegócio. Então, passo esses dados para a gente ter uma noção de que quando se fala em tributação do agronegócio, tem que ser a menor possível, porque do contrário a gente vai estar tributando a fome de um povo. Essa é a verdade nua. O agro tem que ser facilitado, sim, na parte fiscal. Aqui algumas estimativas para a gente também entender que o Brasil, ele trabalha, o pessoal do setor produtivo vai adiante, não porque o Estado é muito benéfico ao povo, mas porque o setor realmente busca esse engajamento, trabalha com afinco, e a gente mostra aqui uma redução de 2000 a 2020, o investimento público no agronegócio, para sustentar esse setor, reduziu em 77%. Em contrapartida, a gente olha países como a China, Estados Unidos e a União Europeia, elevaram nesse período os seus investimentos, apesar de reduzir, comparando com o Brasil, elevaram. Então nós temos aí o celeiro do mundo, na parte, como se diz, porém nós estamos sendo deficientes no sustento estatal nessa área. Então tudo que você vê sobre agronegócio é porque as pessoas realmente trabalham com afinco nesse setor. E para trazer só um norte para o nosso bate-papo sobre as mudanças que vão acontecer, que já estão aí direcionadas na reforma tributária, na emenda constitucional. O setor do agronegócio, o que vai afetar ele diretamente é o ICMS, o ISS, como base desse setor, PIS/COFINS. É a reforma sobre o consumo. Nós estamos excluindo esses tributos para colocar o IBS e a CBS. São tributos que visam atingir o valor agregado, especialmente em cada fase da cadeia produtiva. Tem como princípio o norte dessa tributação, que é a não cumulatividade. A ideia é o quê? Que quando haja aquisição de um produto, ele vai passando as suas fases de produção, aquilo que é pago na etapa anterior se torne crédito para a etapa posterior, para respeitar esse princípio da não cumulatividade. Isso, eu quero colocar algo para todos já terem a ciência que esse efeito da não cumulatividade já está previsto na nossa Constituição, no ICMS. Então não faltava vir uma nova tributação que tem esse preceito para trazer isso. Já estava presente há muitos anos, porém, o que acontece? Não há uma aplicabilidade por parte das legislações para trazer esse preceito. Então não é essa reforma que está trazendo uma novidade para nós da não cumulatividade, de não haver esse processo de tributo sobre tributo. Isso já existe. O que faltou até hoje é uma operacionalização plena desse princípio que já está na Constituição sobre o ICMS. E aqui só um visual para a gente entender um pouquinho como vai ser esse processo. A ideia da não cumulatividade. Se você tem aqui uma loja de semente nesse exemplo, vendeu aqui um produto a R$150, o produtor rural vai fazer uma revenda a 300, ele vai poder aproveitar o valor tributado na cadeia anterior para computar no cálculo dele. Então, ali, o produto 300, a alíquota de 10%, por exemplo, tributo R$30. Porém, na cadeia anterior foi cobrado R$15. Ele reduz esse valor e vai recolher 15. E assim sucessivamente. A gente vê que há um processo de cálculo onde você aproveita o que foi pago anteriormente. Para quê? Quando você somar todos esses tributos aqui que foram pagos por cada um que foi recolhido, você tem um valor idêntico
se tributasse apenas o último da cadeia. Se você colocar 10% em cima de 45, 450 dá R$45, nesse exemplo. E se você somar todos os recolhimentos que houve em cada fase, também dá R$45. Esse é o processo não cumulativo que a reforma fala que veio trazer com a transparência, com a simplicidade. E, de fato, essa é a ideia. Mas nós já tínhamos isso, como trilhar esse caminho com o que já tínhamos na Constituição. E aqui, para falar de agronegócio, vou parar com o slide aqui, mas deixo nesse slide para colocar uma questão. O produtor rural ele vai passar por uma mudança muito ampla na sua forma de administrar. Ele vai precisar se socorrer de uma formalidade que hoje talvez ele não tenha essa atenção. Essa ideia de creditamento, de passar fases da etapa produtiva aproveitando os créditos, exige formalidade. Vai exigir do produtor rural que ele tenha documentação daquilo que ele adquire para poder fazer um balanço contábil, ter o seu controle fiscal, para poder gerar créditos, para poder utilizar quando ele for vender sua produção. Isso é algo que está distante do produtor rural hoje. Mas dizem o quê? Que o produtor rural ele vai poder optar em ser contribuinte ou não da IBS. Exatamente, tem essa previsão. Aquele produtor rural que tem uma receita anual inferior a 3.600.000, ele pode optar em não ser contribuinte. Ou seja, ele não é obrigado a contribuir. Ele fala assim, não quero ser contribuinte. Mas ele vai ter que fazer um controle da sua atividade da mesma maneira, para poder controlar se ele passou desse limite ou não. Ele vai ter que cumprir com muito mais vigor o livro caixa do produtor rural, que hoje é analógico, para que tem mais de 56 mil de receita. Ele vai ter que fazer o analógico ou até o digital. E se for digital, ele vai ter que contratar um software para poder fazer isso. Então você imagina a mudança que é na vida de um produtor rural que está ali no seu dia a dia buscando produzir com todo afinco. É uma mudança extrema na educação do produtor. As famílias vão sentir muito isso. Tudo vai ter que ser controlado para que não haja prejuízo financeiro, porque se ele deixa de aproveitar um crédito, ele vai estar prejudicando o seu rendimento. Então, o controle do que compra, do que passa, o contábil, o fiscal vai ter que ser muito aprimorado. Esse é um ponto que eu quero deixar bem nítido para a gente, quanto ao produtor rural. E passo aqui também ao Dr. Vitor ou o Dr. Márcio, para não tomar muito tempo, já fomos aqui 12 minutos já de bate-papo, apesar de ter outros pontos para explorar, mas durante a conversa eu vou trazendo isso com os colegas. Agradeço por enquanto, obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou, dá licença, ficar um pouco em pé, porque eu vejo que tem pessoas que estão ali, aí ficou meio escondido. Bom, eu vou falar em nome do setor industrial. O que acontece? Reforma tributária é um tiro no pé do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Já tenho falado isso de forma reiterada. A reforma tributária ela vai acabar com o setor industrial do Estado de Mato Grosso. Isso que eu estou falando não é uma questão de ficção, é uma realidade. Isso foi feito na ponta do lápis. A reforma tributária acaba com a possibilidade dos estados conceder incentivos fiscais. Incentivo fiscal, senhores, para a parte industrial, ela é fundamental, principalmente para o estado de Mato Grosso, que é um estado em desenvolvimento. Eu não posso comparar o estado de Mato Grosso, do ponto de vista industrial, com o estado de São Paulo. E o que a reforma tributária vem fazer? Ela vem exatamente isso, acabar com o que eles chamam de guerra fiscal. Guerra fiscal é o nome que se deu para quando há, na verdade, uma concorrência entre os estados que estão no mesmo patamar, e não estados em desenvolvimento. Eu não posso comparar, como disse, o estado de São Paulo com o estado de Mato Grosso, em hipótese nenhuma. Mato Grosso precisa de incentivo fiscal do ponto de vista da indústria. Sem incentivo fiscal, as indústrias elas saem daqui e vão montar suas unidades de fabricação em outros estados. Quando se utiliza essa palavra de guerra fiscal, como eu já mencionei, esse nome pejorativo,
ele, na verdade, ele quis utilizar, né, uma forma exatamente como eu disse, que é a questão da concorrência entre estados. Essa parte, senhores, da reforma tributária que extinguiu a possibilidade, impediu que os estados e municípios viessem a conceder incentivo fiscal, doutor José Cristóvão, é manifestamente inconstitucional. Essa reforma tributária ela já nasce injurídica, já nasce morta do ponto de vista constitucional. Por quê? Porque retira dos estados e municípios o poder-dever de fomentar o desenvolvimento socioeconômico das suas respectivas regiões. E digo que é inconstitucional por quê? Porque a Constituição Federal, já no seu artigo 3º, traz lá as questões fundamentais, diz que cabe sim ao poder público reduzir as desigualdades sociais entre as regiões menos favorecidas. Só por aí já vê que essa reforma tributária ela é totalmente injurídica, infame. E aqui, doutor José Cristóvão, a gente fala com relação ao setor do agro, vai ser mencionado o setor do comércio, mas tudo está envolvido. Uma indústria forte, ela vai gerar, sim, reflexo no comércio, na prestação de serviço. E por que não também no agronegócio? Há necessidade de ter um fomento da industrialização. A regra prevista na reforma tributária, repito, da forma como está, e esses incentivos vão acabar, as indústrias vão sair do estado de Mato Grosso, vão montar suas indústrias em outros estados, vai causar desemprego, os municípios vão deixar de arrecadar porque não vai ter o desenvolvimento natural que cada indústria traz quando uma indústria, né, vai trazer quando tem lá numa determinada cidade. Sabemos isso, que polos industriais, as regiões são bem mais desenvolvidas do ponto de vista social. A ideia de aumentar o índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, que é medido nas localidades menos desenvolvidas, elas vão piorar. Existe já várias indústrias, inclusive na própria Federação das Indústrias, que fizeram uma planilha contábil, tributária, e eles já mencionaram, sem o incentivo fiscal, eu tenho o exemplo de um diretor da Federação das Indústrias que fabrica móveis. Ele disse, eu vou fechar a minha indústria, que tem já quase 300 colaboradores, vou fechar a indústria que está no Distrito Industrial, vou levar para Curitiba, e aí eu só busco aqui a matéria-prima. Ou seja, vai desempregar 300 pessoas só aqui em Cuiabá com relação a esse aspecto aí referente à reforma tributária. Então, senhores, eu sempre digo o seguinte, nós temos que focar na questão, no efeito que essa reforma tributária traz para o setor produtivo. E esse é o tema desse nosso debate. Ele é, na verdade, muito ruim, muito negativo. Vai de encontro com as políticas de desenvolvimento estadual. O próprio Estado de Mato Grosso já fez várias apresentações dizendo que vai perder. Inclusive, há uma previsão de um fundo onde vai ser repassado para os estados e municípios. Só que a proporcionalidade desse fundo, senhores, é de acordo com a população de cada estado. Ou seja, o estado de São Paulo vai ganhar muito mais que o estado de Mato Grosso. Mas não é isso, nós não queremos, nós queremos é crescer. O estado de Mato Grosso precisa crescer. Ora, para que existe a política de desenvolvimento? Para crescimento do próprio estado. Então, o ponto que eu gostaria de ressaltar, sem adentrar nas minúcias, porque existem várias questões, todo mundo está sabendo, está sendo noticiado que o imposto, que é o nosso IVA, né, que é o IBS, junto com o CBS, que na verdade esse tributo
que vai existir, ele vai ter a maior alíquota do mundo. É isso que está dizendo. O prestador de serviço vai pagar mais. E aí pode vir aquela pergunta, mas eu tenho uma microempresa, uma microindústria, não vou ser afetado. Vai ser afetado. Você vai precisar de um prestador de serviço, vai precisar de um contador, vai precisar de alguém um técnico de informática. Esse técnico de informática ele vai pagar um imposto maior, ele vai repassar esse custo fiscal no preço final do seu serviço. Como que o microempresário não vai sofrer? Claro que vai. Senhores, a esperança é que essa reforma tributária ela seja reformada, que tenha uma reforma da reforma tributária. É isso que nós esperamos. Porque se eventualmente não acontecer essa reforma da reforma, nós estamos até esperando que essa questão chegue ao Supremo Tribunal Federal e que o Supremo Tribunal Federal exatamente analise do ponto de vista constitucional. A reforma tributária, ela é manifestamente inconstitucional. Então, basicamente, era isso, em poucas palavras, que eu gostaria de trazer, exatamente essa alerta do que pode, do resultado que virá resultante a essa reforma. E acredito que esse pessimismo que eu venho trazendo aqui em nome da indústria, não vai ser diferente com relação ao comércio. Oi, eu vou corroborar com os doutores aqui, falando em nome do comércio, e a grande bandeira da reforma tributária é a simplificação. E realmente nós teremos um sistema tributário novo, já aprovado, e mais simples. E sim, nós saberemos o valor efetivo dos impostos que estaremos recolhendo. Sairemos de 5 impostos sobre o consumo para 2. Mas o grande problema da reforma tributária não é esse. O grande problema, e aí eu corroboro com o que o doutor colocou aqui em relação ao agro e em relação à indústria, é que nós, pelo PL 68 aprovado na última quinta-feira, nós temos uma deforma tributária. Os incentivos fiscais de ICMS, como o doutor Vitor bem colocou, eles vão acabar. E não sei se os senhores sabem, o comércio também detém desses incentivos. E sem eles, o comércio não é forte, ele não consegue gerar emprego e renda, e ele não consegue competir com os grandes players que atuam, por exemplo, na internet. Isso é um ponto de atenção que, quando da nova reforma, ano passado ainda, a Confederação Nacional do Comércio trouxe um dado, e na época eu achei esse dado bastante relevante e muito conservador, que apontou cerca de 5 milhões de desempregos para os próximos 2 anos. E é isso mesmo. Nós vamos sair de uma carga tributária, e o setor de serviços é o que mais emprega no Brasil. Cerca de 70% dos empregos vem do setor de serviço. Uma carga média de 5% a 6% para uma carga média de 26%, a conta não fecha. Então, a gente vê uma diminuição no poder de compra, os negócios vão diminuir. Mato Grosso é um estado produtor, não é um estado consumidor. A forma como o recolhimento vai ser feito agora é na origem e não mais na localidade. Então, nós temos uma série de problemas que, para o estado de Mato Grosso, realmente não é um pessimismo, doutor Vitor, é uma realidade, são fatos concretos. E todos nós aqui vamos sentir. O comércio está no final, na última ponta, e depois dele vem os consumidores finais. Ele é o freio, ele sofre o impacto. E o consumidor não vai entender o porquê. Uma camisa custava 10 e vai estar passando a custar 15, 12, 14, justamente por conta desses impactos das outras cadeias. Nós temos uma série de outros problemas aí em relação a isso. Em 2026, nós já temos o modelo híbrido que se inicia, então as empresas vão ter que se adequar, elas vão fazer a apuração junto às suas contabilidades do modelo atual e do modelo novo, então são 2 contabilidades. O custo para esses empresários vai dobrar, e o governo até então não trouxe nenhuma solução e não apresentou quais são as ferramentas tecnológicas que essas empresas vão ter que usar para fazer a transmissão desses dados. Então, muito se fala em reforma tributária, um texto que foi aprovado, como eu disse, na última quinta-feira, que subiu na base de dados da Câmara dos Deputados às 2 horas da manhã.
Às 10 horas da noite ele estava aprovado. Ninguém leu os 511 artigos. Eu ainda não li os 511 artigos. Tá? Então, é isso que temos. Um modelo que é o IVA dual, que é um modelo que só 2 países adotam, que é a Índia e o Canadá, e que lá nós levamos 10 anos na Índia e 16 anos no Canadá de debate. E aqui nós levamos meros 6 meses e, a partir das 2 horas da manhã, aprovamos um projeto. Então, coisa boa não vem por aí realmente, nós precisamos ter um ponto de atenção. Eu costumo dizer que essa responsabilidade ela não é só das empresas, ela é da sociedade, e a sociedade precisa ter um ponto de atenção e um senso crítico de cobrar os seus deputados. A reforma, o PL agora está no Senado, nós temos já uma alíquota mais ou menos em torno de 26,5%. Hoje eu li uma matéria do portal JPRO Tributos que o secretário extraordinário da reforma tributária já está conversando com o presidente da Câmara e disse que a trava, a conta não vai fechar, então acredito que a gente vai chegar a 29% de alíquota. E nós já temos o maior IVA do mundo, né? O Brasil ele é campeão em errar. E a média de 19%, nós vamos bater 29%, e é isso que nós temos para hoje, né? Então, como eu disse, a reforma ela está no Senado, nós precisamos provocar os senadores, vai voltar para a Câmara no segundo momento, e as federações precisam fazer um trabalho enquanto confederações, no caso a CNC, que representa o comércio, a Confederação da Indústria e do Agro, elas precisam ter voz, porque elas, mais do que ninguém, entendem os bastidores do que isso vai reverberar para a população. E não adianta espremer o empresário, né? São 30% da população brasileira num universo de 200 milhões de habitantes que geram emprego e renda e que pagam a conta desse país. E cada dia que passa, essa conta não fecha. E o que eu tinha para trazer do comércio são esses pontos de atenção. Trago mais um dado, infelizmente, que ao arrepio da lei, nos 46 do segundo tempo, e nós, enquanto serviço também, que compõe a FEComércio, achamos que o setor da construção civil foi extremamente prejudicado. Nós temos agora uma incidência tributária significativa nisso, né? O Minha Casa Minha Vida vai dar um salto para R$500 mil de um imóvel. E esse é um dos setores que mais emprega. Então, isso é muito preocupante, o que vai acontecer aí nos próximos meses. E eu acredito, doutor Vitor, exatamente conforme o senhor colocou, eu acredito que nós teremos uma reviravolta, precisamos ter essa reviravolta. Tá? Acredito sim que a Constituição vai mudar de novo para que nós tenhamos uma justiça fiscal. Não há necessidade do aumento da carga tributária. A curva de Laffer já diz isso. No governo anterior, sem entrar num viés político, nós tivemos uma diminuição da carga tributária com pandemia e nós tivemos um aumento da arrecadação. Então, um grande segredo não é aumentar o valor do imposto, é aumentar a base, mais pessoas tendo condição de pagar. Então, a gente consegue subdividir essa carga e aquele que estava na informalidade, que não paga, começa a pagar e o aumento da arrecadação ele acontece de forma natural. Mais do que isso, o governo precisa dar o exemplo e segurar as contas públicas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, pessoal, eu fico à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao comércio e aos impactos, tá? Temos ainda mais 10 minutos. Muito obrigado. Eu queria ainda comentar um pouquinho, o doutor trouxe esse ponto da legislação, só uma curiosidade para a gente ter uma noção de como está sendo feito esse debate sobre a reforma. A gente tem hoje no Brasil aproximadamente umas 210, 215 leis complementares. A média de tramitação de cada uma dessas leis no Congresso Nacional foi de 2 anos e meio. Essa foram 2 meses. Sendo que é a maior lei complementar, acredito que, de número de artigos, do tema mais complexo, que tem mais de divergências de estudos, de necessidade de dados para apurar. Então, foi uma reforma feita sem qualquer trabalho de profundidade técnica e de debate com a sociedade. E isso se deve muito, gente, porque quando fala de tributo, a gente não tem uma cultura de entender o que é tributo. Eu sempre bato nisso. O dia que um estudante de ensino fundamental 2 aprender porcentagem com base em dados tributários, a gente está indo para o bom caminho.
Você está ensinando o pessoal que está crescendo o que é o ICMS, o que é o ISS, o que é imposto de renda. Mas se a gente sair para perguntar para a sociedade, pouquíssimos saberão explicar o que é um tributo desse que você paga todo dia, no seu consumo, no combustível, no mercado, os trabalhos que você toma como tomador de serviço. Então nós temos uma cultura muito baixa e isso favorece políticas que vão em desacordo ao interesse da sociedade, que é de ter uma menor carga tributária, de ter uma maior base financeira para o seu consumo, porque maior tributação reduz a nossa capacidade de consumo. E isso é fato, não tem como. E quando a gente fala de agro, de alimentação, a gente está falando sim de menos consumo na mesa. Vocês imaginam se teve uma alteração que colocou as carnes com alíquota zero na reforma tributária, por ser um item da cesta básica. Se você tira esse item da cesta básica, teria uma tributação de aproximadamente 11%. Hoje aqui no estado, essa tributação está abaixo de 5%, efetivamente. Nós teríamos aí uma diminuição do consumo. Se diminuir o consumo, é claro que aquele item vai ter uma menor circulação. Tem uma cadeia toda que é afetada com isso. Agora, se você tem mais consumo, um produto desonerado, o povo vai consumir mais, vai ter mais produção, vai ter mais renda para a população vinda dos empregos que esse setor produz. É um pensamento que tem que ser estimulado em todos nós. A gente está no momento, como o Dr. Vitor trouxe, precisamos começar a divulgar a ideia da necessidade de uma reforma da reforma. Porque do jeito que está passando, vai ir e atende sim a interesses de Estado e de, vamos dizer assim, de castas políticas, pessoas que vão se sedimentar cada vez mais no status político porque não houve uma reforma política. Se não há uma reforma política, não tem uma mudança administrativa, se não tem uma mudança administrativa, não tem uma mudança da arrecadação. Então a nossa estruturação política precisa passar por isso. E esse sistema favorece a manutenção de uma má política no poder pela parte financeira. Dr. José Cristóvão, me permita, porque a questão é exatamente essa, a questão de educação. Há um dogma dizendo o seguinte, mas quem paga o tributo é o industrial que paga o tributo. Não. O industrial vai repassar o preço para o comércio vai repassar o preço para o consumidor final. Está aí, exemplo aí é o combustível, não tem aumento. Nós vamos sentir como consumidor no preço final. Energia elétrica, tem tantos encargos setoriais, vai ser repassado para o consumidor final. O que eu acho extremamente, assim, até eu digo que de mau gosto, é uma reforma tributária que veio exatamente com a ideia de salvar o país e, na verdade, ele está trazendo um efeito totalmente contrário. Ou seja, está se vendendo uma ideia que o Brasil vai melhorar com a reforma. Não vai piorar, os preços vão aumentar. Por isso que nós estamos, até conversando agora antes que nós estamos entendendo que vai ser necessário ter uma reforma da reforma. Porque da forma como está, e isso nós estamos falando aqui, não, porque nós fizemos cálculos. Foi feito o cálculo, nós estamos fazendo o cálculo da ponta. Nós estamos vendo que não vai dar certo, vai aumentar o custo. Então, essa ideia que se vende que agora vai melhorar, não, vai piorar. Doutor José Cristóvão, o que o senhor falou foi uma verdade incontestável, questão de educação. Se todos fossem aprender, até mencionou, teoria de Pitágoras, não, vai fazer cálculo para ver exatamente um cálculo de cesta básica, um cálculo de renda familiar, fazer um cálculo exatamente, entender o impacto que toda a carga tributária resulta para o consumidor final. Então, eu acho que esse ponto é relevante. Essa observação, achei muito oportuna isso daí. Boa tarde, doutores. Paulo Toledo, sou advogado tributarista, venho acompanhando o trabalho de vocês e especificamente vim acompanhar
com grande preocupação esses impactos da reforma na nossa cadeia produtiva mato-grossense. E eu gostaria de perguntar diretamente ao Dr. Cristóvão, levando em consideração que o Mato Grosso ele é um estado eminentemente exportador de seus produtos agrícolas, seus produtos primários e semi-industrializados. E que esses produtos são hoje desonerados por conta da Lei Candir e tornando esses produtos mais competitivos a nível de mercado mundial mesmo, fazendo essa equiparação na balança comercial. Hoje já existe, por parte do agro, alguma movimentação para que eles possam se adequar a esses valores que vão se alterar e, obviamente, tornando eles menos competitivos para a exportação e, consequentemente, modificando a sua forma de cadeia produtiva? Por que da pergunta? Assim como o Dr. Maisman nos colocou, a indústria ela pode sair do Mato Grosso. A indústria ela tem essa prerrogativa de decisão onde ela vai se instalar. Uma vez que, se aqui não se torna mais vantajoso estar, eles vão se mudar para regiões geográficas que sejam mais vantajosas. O comércio, de mesma forma, ele vai se adequando de acordo com a necessidade, uma vez que, se existe população, existe consumo, ele vai repassar ao consumidor final esse aumento. O agro não. A gente sabe que o agro ele não pode sair daqui porque, por questões geográficas, ele está instalado no Mato Grosso e a produção vai continuar aqui. Para quem vai ser vendido a produção que hoje é exportada? Uma vez que ela vai ficar totalmente fora de preço para exportação e competir com o mercado internacional. Doutor, agradeço a pergunta. É interessante pensar nesses pontos. Traz para mim bastante pensamentos no sentido da importância do agro, como você bem disse. Não tem como tirar uma fazenda daqui. Então o agro ele absorve tudo. E a gente vê que o produtor rural ele é um batalhador, porque ele quer saber de produzir, ele busca o seu conhecimento, o seu tempo para produzir. Ele precisa de uma parte ambiental, ele vai contratar um profissional, porque ele não se gasta aquilo. Tributário, engenharia, toda a parte que ele precisa ele vai, porque ele quer produzir somente. Então, quanto mais eu facilito a vida desse cara, mais ele vai pensar com alívio para produzir. E na parte da exportação, nós temos, desde o início da reforma, batido no ponto de que não pode haver esse tipo de carga na exportação. Pois bem, veio uma legislação agora no PLP 68, tem um artigo que me chamou muita atenção. Fala assim, que a produção rural, a venda de bens, na verdade, mas cabe para o produtor rural. Para exportação, se ela for exportada através de empresa exportadora que preencha vários requisitos de programas de exportador do governo, tenha patrimônio líquido de 1 milhão, e se esse exportador conseguir suportar, garantir o pagamento do tributo que seria devido pelo produtor rural, o produtor, na hora de vender para aquela exportadora, vai ter a suspensão do IBS da CBS, ou seja, ele só vai vender sem arcar com isso. Do contrário, se ele quiser uma empresa exportadora que não preenche esses requisitos, ele vai ter que tirar do bolso dele o valor do tributo, pagar no momento da venda, ou aquela empresa exportadora vai ter que descontar dele, custo para a empresa, custo para o produtor, preço da produção é onerada. Com isso, só com esse ponto, a gente já vê que a lei está formando um nicho de empresas favorecidas, que não está claro. Quem que são essas empresas que vão ter esse perfil que preenche o programa de exportação, que tem patrimônio líquido alto? São poucas empresas que existem aí que fazem exportação. E isso abre um risco de empresas ditarem preços de mercado, reduzir competitividade. Então, olha só o cenário que isso traz. Um texto, um artigo do PLP traz esse cenário. A emenda constitucional fala, a exportação ela tem que ser imune. Mas os detalhes no caminho podem trazer esse custo que o doutor falou, pode trazer uma inviabilidade de escolhas de quem compra e, principalmente, esse risco de alguém começar a ditar um grupo, ditar preço de mercado no agronegócio. É um risco real, sim. Fora essa parte da reforma, Mato Grosso tem um ponto que é diferente, que é o FETAB, que nós temos o custo FETAB que não é retirado da exportação também, né? Então, é um custo de produto.
Boa tarde a todos, me chamo Rafael, tudo bem, doutores, como vão? Sou advogado da FACMAT, Federação das Associações Comerciais, também trabalho fortemente nesse apoio a combater a reforma tributária junto ao Congresso Nacional, a gente faz esse trabalho já com a nossa entidade mãe também, a CACB, Confederação das Associações. E a minha pergunta para vocês talvez seja mais uma reflexão. Bom, primeiro nós vamos ter, além da alíquota maior do mundo, nós tivemos a oportunidade, aliás, o Congresso teve a oportunidade de aumentar a base também, né? Porque o que era a cargo do imposto de renda também foi absorvido pela CBS, IBS, enfim. O setor de locação, arrendamento de áreas, isso vai ser impactado diretamente. A minha pergunta para vocês, uma reflexão, vai no sentido de que nós tivemos uma crítica muito grande de que tudo bem, nós estamos vindo aqui com um IVA dual que pode ser moderno para nós, mas, do ponto de vista da Europa, é um sistema tributário antigo já, bem experimentado, enfim, e talvez não esteja adequado às nossas relações atuais, pensando na transação, até pelo PIX. Será que não era essa reforma da reforma? Será que não era uma reforma mais agressiva, mais tecnológica, pensando talvez até naquele sistema de tributar as transações? Depois veio aquela crítica em relação à CPMF e assim por diante, mas será que não era um momento de fazer um movimento de ter uma reforma mais agressiva nesse sentido do ponto de vista tecnológico, pensando no que nós estamos fazendo hoje, que hoje nós fazemos tudo por PIX, a transação é muito rápida. Então, é mais uma reflexão sobre esse ponto. Oi, excelente pergunta. E vou trazer um ponto interessante aqui, uma informação privilegiada, mas não privilegiada. Em relação ao PIX, as empresas do comércio, elas estão em período de adequação, né? Nós tivemos há cerca de 10 dias uma audiência na Cefaz com a superintendência e naquela ocasião representantes, né, da Associação de Material de Construção, que vão ser um dos mais impactados, juntamente com empresas de tecnologia. E foi um caos, para resumir. As empresas de tecnologia estão trabalhando com seus times técnicos de TI para poder construir essa ponte de informação, porque daí tem várias variáveis do PIX e realmente eles não sabem como fazer. Então, quando a gente fala em tecnologia, isso é muito novo para o Brasil. O PIX é novo, o PIX é uma criança ainda. E as empresas, em relação à apuração tributária, dados apontam que não mais do que 5% empregam tecnologia. Então, diferente do agro, diferente da indústria, quando a gente vem para o comércio, a gente tem realmente uma defasagem cultural também, né, para que a gente possa ter essa evolução. E a gente volta lá na premissa da educação básica. Nós precisamos expandir essa consciência enquanto sociedade para que a gente possa avançar nesses setores. E aí sim a gente vai colher bons frutos. Mas só falando que a gente não está dando conta de fazer o básico, imagina pensar lá na frente nessa estruturação tecnológica. E falando em tecnologia ainda, como eu disse, na teoria a reforma tributária é maravilhosa. Só que até então nós não sabemos quais serão os sistemas que nós vamos operar, a IBS e a CBS. Então o time técnico do Ministério da Economia está desenvolvendo esses sistemas que vão ser apresentados para nós. Aí quando a gente fala de split payment, né, nós teremos aí alguma figura agora que o pagamento vai ser splitado no momento da transação financeira e o governo já vai lá e vai abocanhar a parte que lhe convém em relação aos impostos. Hoje, como é que funciona? Sendo bastante objetivo. As empresas recolhem no mês subsequente ao faturamento. Então, esse dinheiro transita no caixa do empresário cerca de 30 a 45 dias. Isso vai acontecer em tempo real. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Mas o Brasil inventou isso. Um deputado de Santa Catarina, que tem uma empresa de tecnologia, ele vendeu essa ideia foi comprada. Mas, da teoria para a prática, e no tributário tem muito isso, né? E é muito interessante, o caminho ele é extremamente longo. Então, sinceramente, eu acredito que nós não teremos tempo de fazer isso, de ligar isso na tomada, e isso está disponível para os contribuintes. Então, mais uma vez, eu acredito que a reforma da reforma da reforma, ela vai sim acontecer justamente por isso.
Ok? Então, peço por gentileza as considerações finais dos nossos palestrantes. Fiquem à vontade. Quero agradecer a oportunidade que foi aberta para a Federação Agricultura e Pecuária, aqui representando a FAMATO nesse momento, e deixar essa provocação para todos nós, de buscarmos entender o que é tributo. Nós precisamos criar um ambiente, em todos os segmentos, se você é advogado, se você é engenheiro, se você é simples trabalhador de qualquer setor, você tem que buscar entender o que é tributo. Você paga todo dia isso. Nós pagamos todo dia isso. A gente não pode deixar esse conhecimento de maneira tão distante da nossa vida íntima de saber o que é um tributo, porque isso dá espaço para a gente ser manejado, conduzido para más políticas fiscais. E isso acaba ficando na mão, sim, de poucos, com ideias que acabam passando. Tem muito combate, gente. A gente olhar para o Congresso, tem muita gente trabalhando com afinco contra, muitos técnicos, o doutor Vitor, aqui o doutor, todos têm conhecimento, tudo isso é passado pelos nossos políticos, de alguma maneira. Mas não existe uma população que pensa. Então a gente precisa olhar essa reforma com esse olhar também agora, com essa reflexão. Poxa, eu preciso entender mais de tributo, porque senão eu vou ser prejudicado, meus filhos vão ser prejudicados, minha sociedade vai ser prejudicada. Então, deixa essa motivação. E o agro beneficiado, a indústria beneficiada, o comércio, é dinheiro na mão do povo, e é consumo na mão do povo, e é uma sociedade mais estável. Quero agradecer a convite, a organização. Eu acho que isso aqui foi um debate que é muito importante. Eu acho que nós não vamos parar por aqui. Eu pensando agora, eu acho que nós temos que fomentar mais essa discussão, unir essas entidades. Todos nós pensamos em conjunto em prol do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Acho que aqui foi uma semente que vai gerar bastante frutos. Eu até deixo uma sugestão, pelo menos vou levar isso à Federação das Indústrias, para que a gente tenha mais discussão dessa natureza. Fomentar não apenas na FIENG, na FAMATO, na FEComércio, discussão dessa natureza, que possa discutir e trazer todas essas questões. Eu acho que é muito importante a participação do colega, foi muito oportuna, também trazendo aspectos de comparação e exportações, ou seja, isso aí vai fomentando o debate e vai tendo um amadurecimento com relação a essa questão. Ainda há tempo de se fazer correções. O projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, vai no Senado, ou seja, há uma possibilidade de minimizar o impacto dessa reforma. E por que não se fazer, como eu disse, a reforma da reforma? Isso aí vai ser uma questão que eu acho que é importante, porque foi patrolado, essa reforma tributária ela passou de uma forma, um tempo assim, incomparável, ou seja, com os outros projetos de lei, talvez muito menos impactantes, projetos que demoram muito mais tempo e têm muito mais discussão. E a reforma tributária, que impacta a vida de todos, foi passado pela porta de caixa. Então, eu acho que esse ponto é fundamental. Agradecendo mais uma vez essa possibilidade, a participação para ser essa questão, ficar à disposição para a gente poder cada vez mais debater essa questão tão importante. E em nome da FEComércio Mato Grosso, eu agradeço o convite e também nos colocamos à disposição para novos debates. Mais do que a questão técnica, eu acho que é interessante nós aqui levantarmos um ponto em que nós realmente conhecemos os bastidores, e eu acho que isso é até mais importante do que a questão técnica. E esse debate ele só vai concluir e chegar num ponto que, juntos, as três entidades, com certeza vão lutar pelo direito do cidadão pagar realmente o valor justo, Nós, enquanto entidade, precisamos lutar para isso. E se você quiser saber mais informações sobre o comércio em tempo real, uma pesquisa simples no Google, Reforma Tributária, Confederação Nacional do Comércio, nós temos um portal
Esse portal está ligado diretamente à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, e todas as mudanças que acontecem nesse portal são atualizadas em tempo real. E vocês vão ficar sabendo em primeira mão aí dos impactos. Mais uma vez eu agradeço e nos colocamos à disposição aí para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado. Ok, nosso muito obrigado. Nós que agradecemos por terem aceito o convite para que pudesse estar conosco nessa tarde, contribuindo para com o conhecimento e também para com o fórum das cadeias produtivas.